Amém. Eu vou ler um texto, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15 e verso 11. Lucas, capítulo 15 e verso 11. No ano passado, no Dia dos Pais, eu falei exatamente sobre esse texto, só que naquela ocasião, foi num sábado, e a gente ainda não estava gravando os nossos cultos. Então eu resolvi trazer essa mesma mensagem para que ela pudesse ficar registrada, porque eu acho que é importante, é uma mensagem especial, para que a gente possa ter isso como um recurso para nós usarmos depois. Então o Evangelho de Lucas, capítulo 15 e verso 11, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Amém. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Senhor, de um modo especial. Essa palavra que hoje tem como perspectiva, de algum modo, abençoar a vida daqueles que são pai, daqueles que têm essa função, esse privilégio, essa bênção, essa responsabilidade de ser pai. E que nós possamos aprender na sua palavra, Senhor, princípios valiosos em relação a esse ofício magnífico que o Senhor deu sobre a responsabilidade de muitos homens ao longo da história. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus, ele está num contexto judaico, lá na Palestina, primeiro século, e nesse ambiente, os judeus tinham o costume de ensinar a palavra de Deus muito cedo para os seus filhos. Como eu já disse aqui em alguns momentos, uma criança, principalmente os meninos, eles entravam para a escola aos 5 anos de idade. E aos 5 anos de idade eles já começavam a estudar a Torá,
A Torá, que para nós é os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. E eles aprendiam a Bíblia o mais cedo possível. As meninas não podiam ir para a escola. Naquele momento da história, as meninas não iam para a escola, mas ficava sobre a responsabilidade do pai e da mãe de ensinar a menina também princípios valiosos a respeito da palavra do Senhor. Então, desde cedo, o pai exercia uma influência muito forte sobre a vida do filho e da filha. Não existia para o judeu a possibilidade dele ficar meio indiferente à criação dos filhos. Por quê? Eles estavam em Israel. Naquele momento, Israel pertencia ao Império Romano, ou seja, o Israel estava o tempo todo sendo influenciado por outros povos. Ali em Israel entrava gente de todo lado. É como se nós hoje no Brasil fôssemos dominados por um outro país. E aí esse país que dá as regras para o Brasil, esse país que decide tudo que vai acontecer no Brasil. Então o jeito dos brasileiros se proteger, para proteger a cultura do Brasil, é a gente meio que se fechar na nossa bolha e tentar passar os costumes do Brasil de geração em geração, para que esse outro país que conquistou o Brasil não venha acabar com a nossa cultura de vez. Em Israel estava acontecendo isso. O povo judeu amava a palavra do Senhor. O povo judeu era o único povo que adorava um único Deus. Os romanos adoravam tudo quanto é tipo de Deus. De vez em quando, um imperador lá de Roma fazia uma estátua e falava assim: a partir de hoje, todo cidadão romano precisa adorar a minha estátua, porque eu sou Deus. E aí o povo romano, por livre e espontânea pressão, tinha que adorar a estátua do imperador. O povo judeu olhava para isso e balançava a cabeça e falava: isso é loucura, eu não vou fazer isso. Eu conheço o Deus verdadeiro, eu conheço o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu jamais vou adorar uma estátua de um imperador romano. Não vou fazer isso de jeito nenhum. E aí, o pai, o que ele tinha que fazer? Ele via essa influência, essa má influência. Então, o pai, desde cedo, junto com a esposa e junto com os professores, com os rabinos, eles, então, davam uma educação religiosa cedo para os filhos, para que depois os filhos não ficassem adorando a estátua do imperador romano. Tinha também influência grega. Os gregos entravam muito ali na Palestina. E nós sabemos que os gregos também adoravam todo tipo de Deus. Deus Sol, Deus da chuva, era Deus que não acabava mais. E o judeu também dizia: eu não vou ficar adorando Deus Sol, Deus Lua, Deus não sei o quê. Eu não vou fazer isso. Eu conheço o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu conheço o Deus da palavra. Então, o homem judeu, o pai judeu, ele tinha essa responsabilidade. Principalmente o homem. A Bíblia, em vários momentos, vai tacar essa responsabilidade do ensino cristão, do ensino religioso, lá para o judeu daquele tempo, do ensino da Torá. Vai tacar para quem? Vai tacar para o homem. O homem tem a responsabilidade de ensinar os seus filhos. O homem tem a responsabilidade de ensinar as suas crianças, principalmente na fase infantil. Então, eles com 5 anos já estavam ali aprendendo a palavra. E o pai fortalecendo esses princípios em casa. Eles iam para a escola, aprendiam, chegavam em casa, o pai fortalecia ainda mais isso, para que eles não se desviassem desse caminho quando eles crescessem. É por isso que a gente vai ver em alguns textos a Bíblia dizendo: olha, ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Para quando ele crescer, quando ele crescer, o que ele está querendo dizer? Para quando ele crescer, ele não ficar adorando a estátua do imperador romano. Para ele não ficar adorando o Deus Sol, o Deus Lua do grego. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, para ele não se desviar depois. Ensina.
Ensina. Então ele tacava uma grande responsabilidade nas costas do pai. E detalhe aqui, o judeu, inclusive os rabinos, os mestres, todos eles, inclusive tem rabinos famosos nos tempos antigos, lá na Palestina antiga, que eles faziam serviços braçais, e mesmo assim estudavam a palavra do Senhor a fundo, para que eles pudessem ensinar a lei do Senhor na sinagoga. Então, não havia desculpa. Ah, você trabalha demais? Não me importa, trabalhar é o básico, você precisa trabalhar. Mas, além de trabalhar, você tem uma outra responsabilidade, cuidar da educação espiritual do seu filho. Então você vai ver alguns rabinos extremamente inteligentes, que os caras eram pedreirão mesmo, trabalhava o dia todo lá e tal, e aí, estudioso da palavra do Senhor. Os homens estudiosos da palavra do Senhor. O judeu comum já era muito estudioso da palavra do Senhor. Então a gente aprende esse princípio, a gente aprende essa cultura, e essa criança, ela cresce com 13 anos de idade. Essa criança termina o colégio, e agora esse menino ele pode entrar na fase adulta. Um menino judeu com 13 anos de idade, ele já era considerado um homem. Então o que ele fazia? Já ia trabalhar com o pai, aprender as funções com o pai. Tanto é que Jesus, provavelmente na sua fase adulta, até ele começar o seu ministério, ele ajudava o seu pai, no ofício, no trabalho do seu pai. Então você percebe, o pai influenciava o filho em todos os princípios morais, religiosos, ensinava o seu filho o valor da oração, o valor de ir ao templo, o valor de ir à sinagoga. O pai ensinava o seu filho o valor de dar o dízimo, o pai ensinava o seu filho o valor de respeitar as autoridades, o pai ensinava o seu filho o valor de trabalhar, importante trabalhar, ganhar o seu sustento. Tudo isso o filho aprendia com o pai. Então, o filho, o menino e a menina olhavam para o pai como uma figura excepcional. Tinha essa visão do pai. E para nós, não é diferente. Para nós cristãos, não é diferente. Nós precisamos também ter essa responsabilidade de ensinar. Somos cristãos, temos uma fé, precisamos ensinar os nossos filhos. Hoje você vai na escola, a escola não dá essa base bíblica para nenhum filho nosso, para nenhum filho de brasileiro. Não dá. O que nós temos que fazer? Aprender na igreja e em casa. Qual é o problema? A igreja faz a parte dela, mas às vezes em casa o negócio fica capenga. Então cresce uma criança frágil espiritualmente. Nós temos a responsabilidade de ensinar. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Jesus conta-nos a história típica da época. Um pai judeu, que conhece a palavra do Senhor, que ensinou a palavra do Senhor para os seus filhos quando eles eram pequenos, e agora os seus filhos cresceram. Tem um filho mais novo. Provavelmente, ele é tratado como mais novo, então quer dizer que ele já saiu da escola e quer dizer que ele já estava trabalhando. Tinha um filho mais novo. E esse filho mais novo chega no pai um dia e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Provavelmente esse pai tinha as suas posses. E nós precisamos entender que pedir a herança para um pai enquanto ele ainda está vivo é um desrespeito. E esse filho vai lá e pede a herança dele para o pai enquanto o pai dele está vivo. Como que dizendo assim: olha, já que você não morre logo, dá a minha herança enquanto você está vivo então.
E aí, esse filho pega essa herança, e o texto diz que algum tempo depois ele se organiza, arruma as malas dele e vai embora. E vai para uma região distante. Vai para uma região viver a vida do jeito que ele acha que deve viver. E esse menino faz exatamente isso. Ele vai para essa região distante, vive a vida do jeito que ele acha que tem que viver, e num determinado momento o dinheiro, essa herança que o pai dele deu para ele, essa herança acaba. Porque ele gastou com festa, gastou com amigos, o texto diz que ele gastou com mulheres. Ele gastou. Num determinado momento, o dinheiro acabado, ele então precisa de emprego. Aí você já percebe o quê? Um sintoma já da educação que o pai dele deu. O dinheiro acabou, qual é a primeira coisa que ele pensa? Preciso trabalhar. Queira ou não, o ensinamento do pai já está no coração do menino. Desse rapaz agora. O dinheiro acabou, preciso trabalhar. Preciso trabalhar. Então esse menino vai trabalhar, arruma um emprego. Que emprego que ele arruma? Ele fica escolhendo os empregos. Fala, não, esse emprego aqui não está muito legal para mim. Não, esse aqui também não está. Não. Você percebe que o menino vai trabalhar dando comida para porco. Um emprego, para aquele tempo, um emprego desprezível, um emprego medíocre. Só que, para ele, que teve essa cultura do pai, ele sabe que não existe emprego desprezível e não existe emprego medíocre. O que existe é homens honrados que sabem a importância do trabalho. É isso que existe. Então ele não escolhe. Ele vai e trabalha, porque o pai ensinou ele a trabalhar. O pai ensinou a importância de trabalhar. Então ele busca um trabalho. No entanto, o trabalho é ruim. O trabalho é realmente difícil. E chega num determinado momento que a situação dele está crítica, tão crítica, que ele começa a cobiçar a comida dos porcos. Irmãos, uma miséria terrível. Então ele tem uma reflexão. Ele diz assim, olha, meu pai está lá, tem as coisas dele, tem a fazenda dele, tal. E os empregados do meu pai ganham bem. Eu vou lá para o meu pai, conversar com meu pai e pedir para ele me dar um emprego. Eu não vou pedir para ele me tratar como filho, porque eu sei que eu desonrei o meu pai. Eu sei que eu fui mal educado de pedir a herança quando ele ainda estava vivo. Eu sei que eu fui irresponsável. Eu sei que eu fui egoísta de pegar o meu dinheiro. Mas eu vou voltar lá para a casa do meu pai. Vou voltar lá para a casa do meu pai e não vou chegar lá, entrar no meu quarto, deitar de boa e ficar lá bonitão, lindão, sem fazer nada. Não, por quê? Porque eu errei, eu falhei com meu pai. Eu não tenho essa moral de fazer isso, eu não tenho essa moral. O que eu vou fazer? Eu vou lá e pedir um emprego. Olha aí novamente a cultura. Jesus está dizendo isso nessa parábola justamente para mostrar o que é a importância da cultura. O menino sabia a importância de trabalhar. Ele primeiro arrumou um emprego lá cuidando de porcos quando o dinheiro acabou e ao pensar em voltar para a casa do pai, ele pensou o quê? Ele pensou, pai, eu quero um emprego, me dá um emprego. O texto diz claramente que ele falou, eu não sou digno de ser tratado como filho, mas eu quero ter um emprego, eu quero que o meu pai me dê um emprego para que eu trabalhe, porque eu aprendi com ele a importância de trabalhar. Cultura do pai. O pai injetou isso no coração do menino. O pai injetou isso. Por mais que ele estava numa fase rebelde, mas estava lá no coração dele a importância de trabalhar. Então, ele ensaia um discurso, todo bonito, dizendo, olha, eu vou chegar no meu pai, vou falar, pai, eu sei que eu pequei contra ti e tal. E aí ele ensaia aquele discurso na cabeça dele, e ele pega as coisas dele, arruma e volta para casa. Chegando lá, ele se depara com o pai dele. E na hora que ele encontra o pai dele, ele vai fazer o discurso pedindo desculpa para o pai. Aí o pai diz assim, não, meu filho, não,
Nem precisa fazer esse discurso, não. Não gaste seu tempo fazendo esse discurso. Eu estou feliz que você voltou para casa. Eu estou feliz que você retornou. Eu estou feliz que você está aqui comigo de novo. Então o pai dele chama ali os empregados e fala, prepara as coisas aí e vamos dar uma grande festa, porque esse filho meu estava perdido e voltou para casa. Irmãos, os pais que me ouvem nessa noite, não desperdicem a oportunidade de influenciar os seus filhos. Influenciar os seus filhos com o quê? Com as suas convicções, com os seus achismos equivocados? Não. Influenciar os seus filhos com a palavra do Senhor. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de incutir a palavra do Senhor nos seus filhos, nas suas filhas. De ensinar as grandezas espirituais para os seus filhos e para as suas filhas. Não perca essa oportunidade. Porque muitos pais realmente ensinam os seus filhos, mas eles não ensinam baseado na palavra, eles ensinam baseado na cabeça dele, baseado naquilo que ele aprendeu com outro pai dele, e que também não estava baseado na palavra, e que aprendeu com outro pai, que também não estava baseado na palavra, e vira uma coisa horrorosa, ensinando um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver com as Escrituras. Por isso que o homem precisa mergulhar na palavra do Senhor. Por isso que o homem precisa ter senso de responsabilidade de aprender. Eu preciso aprender porque eu tenho a responsabilidade de ensinar. Deus me deu um filho e agora eu tenho a responsabilidade de influenciar o meu filho, influenciar a minha filha. É uma responsabilidade, irmãos. É uma responsabilidade que nós não podemos correr. Homem nenhum pode correr dessa responsabilidade, ainda mais aqueles que tiveram o privilégio de ser chamados pai. É fácil? Não é. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas é possível. É possível. Então você tem aí uma etapa para influenciar os seus filhos. Você tem o dever de influenciar os seus filhos. Você precisa influenciar os seus filhos, mas não da sua cabeça. Porque a sua cabeça está cheia de convicções equivocadas, cheio de achismos equivocados, cheio de uma cultura equivocada. Você precisa se voltar para a palavra do Senhor e pedir, Senhor, me influencie com a tua palavra. Com a tua palavra, Senhor, para que eu possa então influenciar os outros baseado na tua palavra. Porque vai chegar um momento que o filho cresce, que ele se torna homem. E aí, irmãos, quando os filhos crescem, principalmente na juventude, na adolescência, nós sabemos disso muito bem. Eu saí dessa fase, estou nessa fase ainda praticamente, conheço um monte de gente que está passando por isso. Onde os filhos, adolescentes, jovens, se apaixonam muito fácil. Se apaixonam muito fácil. As meninas e os meninos se apaixonam muito fácil. O adolescente, jovem, como se apaixona fácil. E não digo se apaixonar só no sentido romântico da palavra, de querer namorar, não. Se apaixonam fácil por outras coisas. Se apaixonam fácil por um cantor de rock. Se apaixonam fácil por uma celebridade de novela, de filme. Se apaixonam fácil por um professor, por uma professora, que está ali ensinando eles, influenciando a vida deles e começando a colocar ideias na cabeça deles que são totalmente contrárias às Escrituras. E os filhos começam a ter uma admiração gigantesca por esses professores. Uma admiração enorme por esses professores. Porque chega um professor lá na sala, todo modernão, bonitão, tal, não sei o quê, com umas ideias assim super da hora, falando coisas extremamente anticristãs. Como uma vez eu ouvi um jovem relatar para mim que um professor disse o seguinte: olha, gente, vou dar aula de filosofia para vocês, ensino médio. Vou dar aula de filosofia para vocês. E é o seguinte, quero aqui na nossa primeira aula dizer que vocês aprenderam muitas coisas, muita lenda na vida de vocês. Uma lenda que vocês aí aprenderam: Papai Noel.
né? Todo mundo aqui, em algum momento da vida, aprendeu que Papai Noel era bonito, era engraçado, mas aí depois você viu que Papai Noel não existe. Uma outra lenda, Coelhinho da Páscoa, né? Você acreditou no Coelhinho da Páscoa, mas depois você viu que o Coelhinho da Páscoa não existe, né? Mas também tem outras lendas que contaram para você e que você ainda acredita. Uma delas é Deus. Deus é uma lenda. E eu estou aqui para tirar essa lenda da mente de vocês. Assim como o Papai Noel não existe, o Coelhinho da Páscoa não existe, Deus também não existe. Os três foram criações humanas. E aí, esse rapaz, ele relata para mim que quando ele chegou em casa, ele ficou assim, sem saber. Aí de vez em quando o pai dele chegava, meu filho, vamos para a igreja, se arruma aí que nós vamos para a igreja. Aí ele começou a ficar incrédulo, não acreditar muito mais. Fala, poxa, mas Deus é igual o Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, tal. É tudo mentira, então. E ele começou a ter aquela incredulidade no coração dele. Aí ele relata para mim que essa fase durou aí por um bom tempo, mas depois passou. No entanto, irmãos, é isso que acontece. É isso que acontece. E muitos filhos vão se apaixonar por um cantor que é totalmente anticristão, que vai ensinar que aquilo que a Bíblia diz não tem nada a ver. Eles vão dar entrevistas para alguns jornalistas, e nessas entrevistas, esses cantores famosos, essas atrizes famosas, em algum momento eles vão atacar a fé cristã, e o seu filho, que é apaixonado nesse homem ou nessa mulher, vai estar lá assistindo e ouvindo essa paixão falar mal da fé dele. E ele vai começar a fazer o quê? Como todo bom apaixonado. Ele vai se esquecer de tudo e ele vai começar a acreditar só naquilo que aquele ator, com aquela atriz, ou aquele cantor de rock famoso está dizendo. Irmãos, são paixões que acontecem na vida do adolescente e do jovem. São paixões. São inúmeras influências que começam a vir hoje com a internet. Qual pai consegue controlar aquilo que o filho dele acessa na internet quando ele é adolescente ou jovem? Qual pai? Não tem mais esse controle. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar dar uma boa base para o seu filho quando ele ainda é pequeno. E depois confiar no trabalho que você fez. É confiar no trabalho que você fez. Quando ele já estiver jovem, você fala, olha, o que eu tive que fazer, eu fiz. O texto diz que esse menino se apaixonou por um tipo de vida. Porque você tem que lembrar que o judeu, ele valorizava o quê? O judeu valorizava o casamento. O judeu valorizava o homem ter uma mulher só. A mulher tinha que ter um homem só. Casou, o homem tem que fazer de tudo para honrar essa mulher. A mulher tem que fazer de tudo para honrar esse homem. O judeu aprendia isso. Aí, o menino, o jovem judeu, ele olhava lá para os romanos. Os romanos, irmão, de vez em quando tinha umas festas, que eles ficavam todo mundo pelado na praça lá, e transando dias e dias. E aí o jovem judeu olhava para esse negócio e falava, nossa, mas por que eu não posso fazer isso aí? Por que eu não posso participar desse negócio? Por que eu não posso ter várias meninas? Por que eu não posso ter vários meninos? Por que eu não posso estudar outros assuntos? E aí, então, o coração dele se inclina para isso. Fica apaixonado por essas coisas, que é normal da adolescência ou da juventude. Quer experimentar aquilo que ele olha e que ele acha maravilhoso. Foi exatamente o que esse jovem fez. Ele foi atrás, ele falou, pai, ele só não disse que ele estava apaixonado, mas ele estava apaixonado. Ele falou, pai, eu quero que o Senhor me dê a parte da herança. O que ele estava querendo dizer? Eu quero que você me dê a parte da herança, porque eu estou apaixonado por uns negócios aí, por um tipo de vida, e eu quero desfrutar desse negócio. Alguns vão ficar apaixonados com a ideia de ir para um outro país. O moleque completou 18 anos, a menina completou 18 anos, e vai ficar doidinha para ir para um outro país. Doido. Para ir para um outro país, para ver outras coisas, experimentar outras coisas, viver uma outra realidade, sair do mundinho ali do pai e da mãe. Não aguenta mais viver no mundinho do pai e da mãe.
Aí esse jovem, essa jovem, vão querer experimentar isso. E esse pai, quando ele se depara com essa notícia do filho chegando nele, pedindo a herança, ele não fala nada para o filho. Sabe o que ele faz? Ele fala, tá bom, filho, você quer a parte da herança? Tô a parte da herança. Você vai embora? Talvez ele viu lá o filho dele arrumando as malas e tal no quarto. Filho, você vai embora? Ah, pai, eu vou viajar um pouco, eu estou querendo viajar, estou querendo conhecer o mundo, eu acho que ficar aqui só em Israel não está legal, eu quero conhecer outras coisas. Tá bom, filho, tá bom, ó, se cuidem, tá bom, pai, pode deixar. E o filho saiu todo orgulhoso, com o dinheiro cheio de grana, para gastar à vontade, e foi viver a vida. O texto diz que em momento nenhum, o pai resistiu o filho. O pai falou, opa, você não vai não. Que negócio é esse você viajar? Não. Por quê? Porque o texto mostra que esse menino já era adulto. Esse menino já tinha os direitos dele. Não tem mais como, numa determinada fase, não tem mais como o pai querer controlar o filho. Tem mais. Se o filho realmente for rebelde, se o filho realmente for difícil, que é o caso desse rapaz, pai nenhum segura. Não segura de jeito nenhum. Ele atropela todo mundo e vai. Irmãos, e esse menino foi. Num determinado momento, as coisas ficaram ruins para ele. Ficaram difíceis. E aí então, o que acontece quando ele está ruim? Quando as coisas ficam ruins? O que começou a acontecer no coração desse menino? Quando ele estava na balada lá, quando ele estava transando com uma mulher diferente cada noite, quando ele estava bebendo à vontade, ele não estava lembrando de nada do pai dele lá, da mãe dele, não estava lembrando de nada. Mas, quando a coisa ficou difícil, quando a coisa apertou, sabe o que começou a vir no coração dele? O pai. O pai. Sabe por quê? Porque o que esse menino tinha no coração era uma paixão. E as paixões, elas não suportam a grandeza do amor. Esse menino tinha paixão por uma vida promíscua. Esse menino estava apaixonado por uma vida desregrada. Esse menino estava apaixonado pela cachaça. Estava apaixonado por inúmeras mulheres. Estava apaixonado com a ideia de ir para um outro lugar longe dos pais. Ele estava apaixonado. Só que as paixões, elas em um determinado momento, elas acabam. E quando não acabam, acabam com o cidadão. O pai... A relação do pai com o filho não era de paixão. A relação do pai com o filho era de amor. E quando as paixões se derreteram na vida do filho, o filho olhou para as mulheres que já não queria mais saber dele porque ele não tinha dinheiro, olhou para os amigos que também não queria saber dele porque ele também não tinha dinheiro, viu o emprego que ele estava e que não estava rendendo dinheiro para ele, ele começou a se lembrar do quê? Ele começou a perceber que as paixões são pequenas diante da grandeza do amor. Então, quando um filho fica apaixonado, quando uma filha fica apaixonada, infelizmente o pai ele não vai ter muito o que fazer. Infelizmente ele não vai ter muitas opções. A forma do pai agir com o filho vai ser bem restrita. Mas o pai que tem a consciência de que ele demonstrou amor, trabalhando, cuidando, ensinando valores morais, ensinando valores da palavra de Deus, ensinando a grandeza do Evangelho, esse pai, ele fica tranquilo. Você quer ir, meu filho? Vai, eu sei que você está apaixonado, vai. Você está apaixonado, não está? Então vai. Vive as suas paixões, mas vai chegar um dia que elas vão acabar, e você vai se lembrar do amor. Porque as paixões acabam. E o que fica é o amor. O filho começou a se lembrar do amor do pai. Ele começou a se lembrar de tudo aquilo que o pai dele ensinou e incutiu no coração dele quando ele ainda era criança. O filho viajou, foi para uma outra região, bem distante, bem longe do pai. O pai não tinha a mínima ideia do que esse menino estava aprontando. A mínima ideia. Não era capaz de imaginar, talvez ali como um judeu ali, né? Como um judeu bem fechadão, tradicionalzão, tinha a mínima ideia do que esse menino estava aprontando para longe.
Mas uma coisa ele sabia, que ele amava o filho dele, enquanto o filho dele estava debaixo da autoridade dele, ele fez o melhor que ele podia para ensinar essa criança. Irmãos, enquanto você tem a oportunidade de influenciar os seus filhos, influencie. Não gaste tempo com bobeira. Influencie os seus filhos. Influencie os seus filhos e esteja consciente que as paixões podem pegar o seu filho cedo ou tarde. Esteja consciente que de vez em quando uma paixão vai arrebatar o coração do seu filho. Uma ideia, uma filosofia, uma ideologia totalmente anticristã. A possibilidade de ir embora. Muitas coisas vão pegar o coração do seu filho, a vontade de ter uma vida longe da igreja, de pegar todo mundo, de transar livremente. Isso vai pegar talvez o coração do seu filho ou da sua filha um dia. E nós não estamos livres desse risco. Nós não estamos livres. Nós não estamos livres. Pai nenhum está livre disso. No entanto, irmãos, a responsabilidade de todo pai, como esse pai aqui, é dar para o filho a certeza do amor. A sua responsabilidade como pai é dar para o seu filho a certeza do amor. É dar a certeza do amor. É dar a certeza de que ele pode se apaixonar por qualquer menina, qualquer menino, ele pode se apaixonar por qualquer filosofia, qualquer cantor de rock, qualquer ator de cinema, ele pode se apaixonar, mas ele nunca vai se esquecer do pai dele. Ele nunca vai se esquecer do pai dele, da grandeza do amor, da grandeza do amor. Todas essas paixões vão ser reduzidas a nada, a pó, diante da grandeza, da solidez do amor que o pai dele transmitiu para ele. Por isso que os homens que são pais não podem perder tempo. Você não pode perder tempo. Você precisa ensinar. Você precisa influenciar. Você precisa orar. Seu filho precisa ver você orando. Seu filho precisa ver você lendo as Escrituras. Seu filho precisa ver a sua devoção. Seu filho precisa ver a sua seriedade com as coisas do Senhor. Seu filho precisa ver. Porque lá fora, ele vai ver professores totalmente comprometidos com uma ideologia muito doida. Dando a vida por essas ideologias, por essas filosofias. E ele vai dizer o seguinte: o meu pai nunca foi comprometido desse jeito com a fé dele, que nem esse professor é. O meu professor que acredita nessa ideologia, leva mais a sério, se dedica mais, é mais comprometido com essa verdade mentirosa que ele acredita, do que o meu pai nunca foi com a fé dele. Meu pai sempre foi um cristão meia boca, mais ou menos. Sempre foi um cara medíocre na fé dele. Irmãos, e aí, quando ele pesar na balança, irmãos, infelizmente, o lado do professor vai pesar mais. O lado da atriz famosa, do roqueirão que critica a fé, em cada frase que ele diz, essa frase desse roqueiro vai pesar mais do que a sua palavra. Porque não houve esse comprometimento. Infelizmente, muitos filhos vão partir e jamais vão retornar. Infelizmente, muitos filhos vão embora, irmãos, e não retornam nunca mais. Porque o pai não fez o dever de casa. Porque o pai não orou com o filho quando podia orar. Porque o pai não mostrou a seriedade do que é ser um cristão. A seriedade do que é ser um discípulo do Senhor. O pai não influenciou o coração do filho com a verdade do Evangelho. E aí um dia esse menino, essa menina vai embora. E muitos nós sabemos que não voltam nunca mais. Talvez o que volta depois é a notícia de que sofreu um acidente, de que morreu. Aí isso aí volta. Só que aí já foi tarde demais. No entanto, a palavra do Senhor nos alerta sobre isso. Nos alerta de que quando você faz um trabalho bem feito, irmãos, quando você se dedica, quando você ora, quando você influencia, o seu filho pode se apaixonar por tudo que ele quiser, mas um dia ele vai se lembrar
da solidez do amor do Pai. Irmãos, então o que eu posso dizer para você nessa noite de domingo? O que eu posso dizer para você? Não desperdice o seu tempo. Não desperdice o seu tempo, ensine seu filho. Aprenda, busque, ensine, influencie. Eu tenho consciência que muitos aqui não tiveram esse tipo de educação. Mas quando você tiver essa responsabilidade, que você possa fazer como a palavra do Senhor nos ensina. Eu tenho consciência também que, infelizmente, muitos filhos cresceram sem o pai. Que você, mãe, que faz o papel de mãe e pai, que você possa ter essa consciência. Que você possa ter essa certeza. Porque um dia as paixões dos seus filhos vão passar. Um dia as ilusões desse adolescente ou desse jovem vão passar. Mas ele vai se lembrar. Um dia ele vai se lembrar de você. Do pai dele simples, morador lá de Piracicaba. Congregava lá na igrejinha presbiteriana. Um dia ele vai se lembrar do pai dele. Um dia ela vai se lembrar do pai. E vai ver que ela pode, ou ele pode estar na maior cidade do mundo, pode estar em Londres, em Nova York, vivendo as maiores loucuras, pode estar se encantando com todo tipo de coisas desse mundo. Mas ele vai se lembrar de você. Ele vai se lembrar daquilo que você fez. Ele vai ter as imagens que ele teve. Ele vai se lembrar das imagens do pai em momentos rotineiros da vida, quieto, meditando na palavra do Senhor. Ele vai se lembrar do pai dele orando em momentos de crise. Ele vai se lembrar do pai dele chamando a família para orar. Ele vai se lembrar do pai dele dando uma palavra para a família. Ele vai se lembrar de tudo isso. E aí ele vai voltar. Ainda que não volte fisicamente, porque talvez por questões profissionais, às vezes o filho nunca volta, mas o coração vai voltar para o pai. O coração vai ser do pai. O coração não vai ser nunca de um professor, nunca de uma menina ou de um rapaz qualquer. O coração vai voltar para o pai. O coração vai voltar para o pai. E a minha oração nessa noite, o meu desejo nessa noite, é para que você puxe essa responsabilidade para você. Se você não fizer, ninguém faz. Se você não fizer, se você não buscar influenciar o seu filho desse jeito, quem você acha que vai influenciar? Quem você acha? Ninguém vai. Se você não chama essa responsabilidade para você, ninguém vai. E por isso que ser pai é um privilégio, mas exigirá de você e exige de você muito comprometimento. Então, nessa noite eu quero fazer uma oração com todos, para que o Senhor abençoe aqueles que são pai, aqueles que estão passando uma dificuldade com os seus filhos em casa, aqueles que estão fracos espiritualmente para buscar essa força. Eu quero orar com você, para que Deus coloque esse desejo em você, para que Deus coloque esse amor em você, para que você possa então ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Em nome de Jesus. Fique de pé toda a igreja. Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja abençoando, Pai, para que o Senhor esteja abençoando esses homens, esses pais, dando esse senso de responsabilidade, que eles possam amar os seus filhos e que eles possam deixar isso claro para os seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, ajude, Senhor,
Coloque fervor no coração desses pais, coloque amor no coração desses pais, coloque paixão no coração desses pais, para que eles possam se comprometer primeiro em buscar da tua palavra, e depois, uma vez que eles são influenciados pela tua palavra, que eles possam ensinar os filhos e as filhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por esses homens que têm o privilégio de serem chamados pais. Abençoe, Senhor. E também oro por toda a igreja, pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, pelas mulheres. Eu oro para que o Senhor esteja abençoando. Abençoe todos, que nós possamos ter uma excelente noite de domingo e uma ótima semana, Deus, em nome de Jesus. Abençoe as nossas reuniões durante a semana, que nós vamos organizar questões da nossa igreja para retomar as nossas atividades. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe. É isso que eu oro, é isso que a tua igreja ora junto comigo. Amém e amém. Irmãos, estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nessa noite. Amém. Que Deus abençoe você e uma ótima noite.